Olá, crianças! Tudo bem? Passaram bem a semana? Hoje é um dia muito especial. É um dia que a gente separa para adorar, para buscar, para aprender desse Deus. Por isso, vamos começar orando? Senhor, obrigado pelo dia tão especial e que realmente o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e a aplicar a Tua Palavra acima de tudo. Muito bom! Vocês decoraram o versículo da semana passada? Então somente seja forte e corajoso e tenha o cuidado de obedecer a tudo quanto meu servo Moisés lhe ordenou. Vocês obedeceram durante a semana? Como foi? Obedeceram o papai, mamãe, as tarefas? Porque obedecendo às autoridades, você está obedecendo ao nosso Deus. Por isso, preste bem atenção nisso. É muito importante. Semana passada também vocês tiveram uma palavra-chave muito difícil. Circuncisão. E o que é circuncisão? Circuncisão foi o que Deus achou para cortar uma pelinha ali no órgão do menininho, o órgão genital do menino, que traz santificação, que na realidade é pureza. É isso que Deus quer representar com todo esse entendimento. Agora, a palavra-chave de hoje é capataz. O que é o capataz? Preste bem atenção que você terá que responder na sua tarefa. Veja o dicionário, veja com o papai e com a mamãe, porque isso é muito importante dentro do que nós vamos estudar hoje, tá bom? Vamos recordar? Nós temos visto a história de Deus, a história do povo pactual. Deus chama Abraão e quando a gente começa a olhar a vida de Abraão, Isaac e Jacó, quando eles entram no Egito, apenas 70. Passam-se 400 anos, agora esse número já é muito maior. Deus ouve o clamor do seu povo, então envia Moisés. Moisés agora teve um encontro com o Senhor lá na sarça. Ele deu várias desculpas para não obedecer, mas agora ele obedece. E agora ele vai, de fato, encontrar-se com Faraó. Ele e Arão. Como será que será essa história? Preste bem atenção. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 5, versos de 1 até o 21. Tá com a Bíblia na mão? Então preste atenção. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Moisés e Arão, eles obedeceram. Eles chegaram lá com o peito estufado. Isso é uma brincadeira minha, tá? E chegaram então, falaram para Faraó o que Deus tinha mandado. Olha, nós queremos sair daqui para ir adorar no deserto. Nos permita então tirar o nosso povo e adorarmos a nosso Deus. E Faraó lá por um acaso deixou? Falou: sim, queridos, podem ir, com certeza. Não fez isso. Faraó: não, que Deus de vocês o quê? Não quero saber do Deus de vocês. Aliás, esse povo aí está muito preguiçoso, eles têm mesmo é que trabalhar. Ué, mas Deus tinha falado para eles irem. Eles foram, eles obedeceram. E mesmo assim, o que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó.
Mas ele já tinha falado que isso ia acontecer. Mas por que às vezes a gente obedece a Deus e a gente não tem a resposta imediata? Porque Deus quer trabalhar primeiro no nosso coração para depois trabalhar por nós. Primeiro em nós, depois por nós, tá? Não se esqueça disso. Mas a história não para por aí não. Observem. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Faraó então reúne os capatazes, os servos então de Faraó, e ele começa a falar o seguinte: olha, chega, nós vamos fazer o seguinte, os egípcios não vão mais pegar, porque eles faziam isso, eles pegavam, separavam as palhas e a entregavam aos hebreus para que os hebreus pudessem fazer então os tijolos. Agora Faraó fala: chega disso. E olha o seguinte, vocês não vão mais receber as palhas prontinhas e ainda terão que fazer a mesma quantidade, a mesma cota de tijolos. Que coisa mais terrível! Quer dizer, Deus está cuidando ou não está cuidando? Parece que Moisés e Arão chegam lá, falam com o Faraó e isso suscita, cria um ódio no coração de Faraó muito grande. Mas lembre-se, Deus está trabalhando no coração do seu servo Moisés e também do seu povo. E a história continua sendo bem interessante. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Os capatazes, preste atenção, os capatazes eles vão conversar com o Faraó. Fala: Faraó, mas o trabalho é muito grande, nós não vamos dar conta. É isso mesmo, Faraó respondeu. É isso mesmo. Eu quero que vocês parem de ficar pensando nessa loucura de sair para adorar a Deus. Para com bobeira. Vão trabalhar. A mente de vocês precisa ficar ocupada. Então eles saem tristes daquela situação, porque não adiantou conversar com o Faraó. E certamente a gente vai vendo o desdobrar da história, porque a gente quer entender a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não compreende ela totalmente. Às vezes a gente tem sentimento de raiva do pai, da mãe, de amigos, de coleguinhas. Mas a gente precisa entender que Deus quer trabalhar em nosso coração. Mas ainda nós temos um pouquinho da história e algo pior acontece. Veja bem.
Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Chegamos ao final, então, vendo algo muito terrível. Porque os capatazes tentam, então, de todas as formas que o faraó entendesse a situação. Mas faraó não entende. Faraó está com raiva, com ódio. E essa raiva passa para o povo. E o povo encontra Moisés e Arão e também fala para eles: vocês veem as consequências do ódio? E isso vai criando em nosso coração um problema que vai nos afastando de Deus e vai querendo com que a gente maltrate as pessoas. Por isso, do cuidado da gente sempre pensar o que a gente precisa fazer. E aqui vai uma lição muito grande que eu ensinei para os meus filhos. Quando alguém fizer um mal para você, você faz o seguinte: pega uma mão com muita raiva, a outra também com muita raiva. Você fecha as mãos assim, então você ora: Senhor, ajude ao meu coração, ajude ao coração das crianças, para que a gente te obedeça e que não tenhamos ódio em nosso coração, porque o Senhor não age dessa forma. Abençoe-nos em Cristo Jesus. É assim que nós devemos fazer. Então, cuide do seu coração. Lembre que Deus quer trabalhar no seu coração para depois trabalhar por você. Agora, o que vai acontecer? Semana que vem a gente conta um pouquinho mais e aprende. Só que agora você vai pegar a sua tarefa, vai responder algumas questões, tem uma atividade muito legal para você desenvolver, para você ver como é dificultoso fazer um tijolo e criar coisas. Então, que Deus abençoe seu coração. Tenha uma ótima semana. Um beijo muito especial do pastor Daniel, que ama muito você e está morrendo de saudade. Tchau e até mais!